Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Quem está falando aqui é Márcio Matos, diamante dessa empresa maravilhosa, já há 8 anos de negócio, e sempre aprendendo, e tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai duplicando aí, porque o nosso negócio é um negócio de duplicação, né? Então a gente vai falar um pouco aqui sobre educação financeira, né? Para que a gente possa aprender a administrar o dinheiro que você ganha, né? Porque muitas pessoas, pessoal, de verdade, muita gente faz muito dinheiro aqui dentro desse negócio, mas infelizmente a gente não tem educação financeira, né? A gente não foi educado com educação financeira, não ensinou na escola e a gente só vai aprendendo, né, com o tempo e muitas pessoas às vezes nem aprendem, né? Muitas, a gente vê hoje aí, se eu não me engano, é mais de 60% da população está endividada. Muitos deles estão inadimplentes, né? Mais de 50% da população está inadimplente. E tudo isso por causa de falta de educação financeira. É o que a gente vai passar um pouquinho aqui para vocês hoje, né? Então, geralmente, como eu falei, nós não temos educação financeira, não temos formação sobre isso. A gente tem que aprender na raça, né? Por isso é muito difícil também de ser ensinado. É difícil de ensinar, porque se a maior parte da população não tem educação financeira, como que eles vão ensinar algo para a gente que eles não sabem? Né? Então eles tentam, às vezes, passar alguma coisa, mas na maioria das vezes essas pessoas que tentam passar algo para a gente, não por culpa deles, porque eles também não tiveram educação, mas eles não tiveram, então não conseguem passar algo para a gente. Né? Eles vão passar o que eles sabem, e na maioria das vezes eles também estão endividados. Né? Então, sendo assim, quando a gente começa a ganhar dinheiro, nós cometemos alguns erros. Né? Que todo mundo, às vezes, começa a ter o dinheiro no bolso, vai lá, quer comprar alguma coisa que estava querendo, quer trocar de carro, quer trocar de moto, comprar uma casa, fazer uma dívida, né? E isso a gente acaba, às vezes, metendo os pés pelas mãos, né? Faz uma dívida muito grande, depois não consegue pagar. Não é à toa que muitas casas estão indo para leilão, muitos carros vão para leilão, moto, muitos imóveis, muita coisa está indo para leilão, por quê? Porque a pessoa não consegue pagar e o banco vai lá e toma. Né? Então, por quê? Porque a pessoa não soube lidar com o dinheiro. Então, a gente tem que aprender com esses erros, né? Infelizmente, muitas pessoas não aprendem. E a pessoa não aprende e ela vai fazendo até ela quebrar, até ela estar numa situação difícil. Então, é para isso que a gente está aqui hoje, para ajudar, para dar uma direção para que isso não aconteça com vocês, né? Para que vocês possam sair dessa bola de neve que as pessoas acabam entrando, né? O caminho para sair dessa situação difícil é buscar informação. Só que muitas pessoas, às vezes, até buscam a informação, mas não colocam em prática. E se você não coloca em prática o que é aprendido, você nunca vai sair dessa situação. Então, a gente tem que buscar a informação e colocar em prática. A gente precisa ir, um detalhe importante é corrigir alguns padrões, né? Então, se você chegou aí a ter problemas financeiros, se você está com problemas financeiros até esse momento, isso é uma coisa que a gente precisa resolver, né? Isso é uma coisa que você construiu lá atrás. Foi um processo que você passou e chegou aonde você está hoje. E um detalhe importante, não tem milagre, né? Não tem, vou fazer só isso aqui e já está resolvido. Não tem milagre. Para resolver o desafio, você vai ter que passar por alguns perrengues, né? Vai ter que passar por alguns desafios, mas para resolver o que você, aonde você chegou. O que que a gente pode fazer aqui? Passar algumas informações, passar um caminho que vai te levar a superar esses desafios. Vai ser fácil? Não. Nada é fácil, né? Tudo é desafiante, mas só que é para corrigir um padrão que foi criado lá atrás. Então, o primeiro passo é aprender a administrar o dinheiro, isso é o mais importante, se aprender a administrar o dinheiro. Segundo passo, aprender a poupar o dinheiro, tá? É um passo importantíssimo. E o terceiro passo é criar a sua liberdade. Você ter mais liberdade para que você possa usufruir melhor do seu dinheiro, tá? E essa liberdade, pessoal, nem sempre ela está relacionada para mim, para eu ter liberdade, eu preciso ganhar muito dinheiro. Eu tenho que ter 10, 20, 30, 50 mil reais ganhando, estar ganhando 50 mil reais. Não é isso.
Ah, não é isso que vai fazer você ter mais liberdade, não é a quantidade de dinheiro, né? É mais a mentalidade, tá ligado? Mais a mentalidade. Para cada pessoa, a liberdade é diferente. Né? Por quê? Porque tem gente que com R$ 1.000 a mais já estaria bem. Tem gente que é com 2.000, tem gente com 5, com 10, mas você tem que aprender, independente do valor, aprender a lidar com o dinheiro para que você possa aprender a lidar com muito dinheiro. Se você aprende no pouco, você aprende a lidar com muito, né? A ideia sempre é aumentar a sua liberdade, né? É aquilo que eu falei, ó, não tem a ver com quanto você ganha, sim com o que você faz com o que você ganha. Porque você concorda comigo? Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim. Às vezes a pessoa, quando você vai ver, a pessoa nem ganha tanto quanto você. Mas às vezes ela tem uma situação, parece que é melhor que a sua. Não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes tem gente que ganha lá, vou dar um exemplo aqui, R$ 3.000. Ele tem carro, tem casa, tem moto, tem tudo que ele precisa. E tem gente que ganha mais e não tem nada. Já viram isso? Por quê? Porque às vezes a pessoa não sabe lidar com o dinheiro que ele ganha. Gasta mais do que ganha. Vamos ver se isso é verdade, né? Vou dar algumas informações para vocês aqui. Mas essa liberdade ela vai funcionar com qualquer valor, tá? Se você aprender isso aqui, você vai funcionar com qualquer valor. Nós precisamos entender o quê? Que a administração financeira ela necessita de organização e regras. Essas duas coisas são importantíssimas, tá? A constância de fazer as coisas da maneira correta, sem ficar se corrompendo ao longo do processo. Por que que eu estou falando de se corromper? Porque às vezes ao longo do processo você está até começando a ter resultado, está até começando a guardar um dinheiro, está até começando a economizar. Daí aparece alguma coisa no meio do caminho. Nossa, apareceu uma oportunidade. Nossa, eu estou precisando de um tênis novo. Nossa, estou precisando trocar de celular. Né? Estou precisando disso. No meio do caminho aparecem coisas que vão tirar o seu foco. E se isso tirar o seu foco, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Então você tem que tomar bastante cuidado com os ladrões ali, né? Vão surgir ladrões ali que vão tirar você do seu foco. Você tem que tomar bastante cuidado com isso, né? A gente vai falar disso aqui na frente. E quais são os inimigos, né? Isso aqui que tira o seu foco às vezes, ó, os seus inimigos, que é o imediatismo. Às vezes a pessoa quer ter o resultado, começa a fazer o processo, mas ela quer o resultado para ontem. E é um negócio de longo prazo, né? O imediatismo vai atrasar você. As pessoas, eu quero ter resultado hoje, né? Eu quero resolver minha vida financeira hoje. E não é assim que vai acontecer, tá? Às vezes a pessoa começa a se comparar com outra pessoa. Ah, mas fulano fez ali, ó, ele já está tendo aquele resultado. Calma, você está começando agora. Você está começando a ter a sua educação financeira agora. Então não dá para você se comparar com outras pessoas. Cada uma tem o seu processo, tá? E um vai ser diferente do outro, né? Compra compulsiva, né? Às vezes você está no supermercado, se você chegar no supermercado com fome, você concorda comigo que você vai gastar muito mais? Né? Sempre que você chega com fome, você vai gastar muito mais. Se você chegar com muita fome, né, muita sede ao pote, você vai gastar muito mais. Então, não seja compulsivo, tá? O comprador compulsivo, ele sai, começa a olhar a vitrine, já quer entrar em loja, já quer comprar, já quer gastar. Não, você tem que tomar bastante cuidado. Mas para que você tome esse cuidado, você precisa ter o quê? Ter o seu controle, saber os seus gastos, saber o quanto você pode gastar, né? Porque senão você faz uma compra compulsiva e gasta o seu dinheiro à toa, né? A falta de investimentos. Olha só, aqui é um detalhe importante até. A falta de investimento aqui, principalmente dentro do nosso negócio, muitas pessoas aqui desenvolvem o nosso negócio de maneira paralela, na verdade. Muitos desenvolvem em paralelo. Então, quando você desenvolve em paralelo, às vezes surge, por exemplo, você tem uma renda a mais aqui com o nosso negócio, sei lá, tá com R$ 500 a mais, R$ 1.000 a mais, tal, maravilha. Só que por qualquer motivo a pessoa já pega
Ah, surge um imprevisto aqui. Você faz o quê? Você gasta o dinheiro do seu negócio. Porque aqui você está construindo um negócio, certo? Você está construindo um negócio aqui. A Rinode é um negócio, uma ferramenta que você está desenvolvendo para construir o seu negócio. Então, às vezes, quando surge qualquer imprevisto, você pega o dinheiro da onde? Do seu negócio. Esse ao E vivo aqui. deixa de investir dentro do seu negócio, sendo que o seu negócio é onde vai vir o dinheiro. Esse aqui é o seu negócio, é onde vai a possibilidade de vir mais dinheiro do seu negócio é muito maior do que do seu tradicional. Só que o que que acontece? Qualquer dor de barriga, vamos supor que a pessoa tem, ela pega o dinheiro do negócio e deixa de investir. Ah, não vou comprar produto esse mês. Ah, não vou comprar produto esse mês porque eu tive que gastar o dinheiro. Isso acontece? Vocês já viram isso acontecer com alguém? A pessoa gastar o dinheiro que era para ela repor os produtos e ela acaba fazendo o quê? Matando o seu negócio, né? Então, a falta de investimento aqui no caso é a falta de investimento dentro do seu negócio, do negócio que você está construindo agora. Então, o que que a gente precisa fazer? Tomar cuidado com isso, tá? Porque esse é um inimigo do seu negócio. Então você tem que continuar sempre investindo no seu negócio para que ele possa crescer cada vez mais. E isso tudo também é falta de quê? De planejamento. A maioria das pessoas não tem planejamento dos gastos dela, do dinheiro que entra, do dinheiro que sai. A maioria não tem, né? A maioria só vive um dia após o outro. A maioria, deixa a vida me levar. Ah, entrou um dinheirinho a mais? Ah, se é a mais eu vou gastar. Se é a mais eu vou comprar isso. Se é a mais vou comprar um negócio diferente hoje para mim. Porque eu mereço, né? Então, às vezes as pessoas fazem isso. Então, esses cinco aqui, ó, são os maiores inimigos da sua administração financeira, tá? E as formas de administração financeira? Olha só que importante, né? Hoje em dia, pessoal, 80% das pessoas elas estão no desespero. Por quê? Porque elas gastam mais do que ganham. Vocês sabiam disso? Né? 80%. Se na sala que tivesse 100 pessoas hoje, 80 pessoas estavam gastando, estariam, né? Gastando mais do que ganham. Isso é fato, tá? São dados, né? 18% estão no nível de sobrevivência, ou seja, elas gastam tudo que elas ganham, não sobra nada, mas elas estão ali. Só que o que que acontece? Essas pessoas, elas acham que está tudo bem. Por quê? Porque no meio de 100 pessoas, né? A dona Lidolfo colocou, ou vende todos os produtos e não repõe, é isso mesmo. Aqui, ó. Então, a pessoa que está no nível de sobrevivência, elas gastam tudo que ganham e acha que tá bom. Por quê? Porque de 100 pessoas, 80 estão no modo de desespero, gasta mais do que ganha. Então, se você tá, vamos supor, Fernando tá ali no modo que ele acha que ele tá trocando, né? Gastando só o que ele recebe, mas ele vê que a maioria do pessoal da sala tá tudo gastando mais do que ganha, então ele fica tranquilo. Fala, ah, então para mim tá bom. Não é esse o pensamento que deveria ser, mas é o pensamento que acontece, tá? E somente 2% das pessoas têm liberdade, ou seja, gastam menos do que ganham. Então, qual que é a ideia? É ajudar o máximo de pessoas aqui a ir para esse momento de liberdade, a fazer parte da liberdade, né? Aumentar esse número aqui de 2% para 3, 4, 5, 10, 20, aumentar. Por quê? Pelo menos para nós aqui, né? Quanto mais a gente ajudar as pessoas aí para um momento de liberdade, melhor. Porque as pessoas que estão ali no desespero, que são a maior parte delas, elas não têm essa educação financeira, né? Precisam disso. Isso tudo está ligado ao quê? À mentalidade. A mentalidade que você tem que determina a forma que você administra seu dinheiro. Só que olha só que detalhe importante. Se você é a média das 5 pessoas que você mais anda, olha só, se você é a média das 5 pessoas que você mais anda e 80% da população está em desespero, olha a média sua. Olha só a média onde você vai estar. Então, por isso que você tem que buscar o quê? É igual agora, ó. Estamos aqui, né? 14 pessoas nesse momento aqui na sala. Então, nós estamos o quê? Buscando estar na média das 5 pessoas que estão buscando prosperidade,
né? Aqui temos 14 pessoas buscando prosperidade. Se alguém aqui está nesse fazendo parte de 80% de desespero, você está no lugar certo. Você está com pessoas que estão buscando ir para o momento para a liberdade, né? Para ter educação financeira. Então você está no lugar certo. Tá? Parabéns para você que está aqui hoje. E por quê? Porque você está buscando mudar a sua mentalidade, né? E para mudar onde você está hoje, né, você precisa de no mínimo 12 meses para ver essa mudança de mentalidade. Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes você, Márcio, então esse mês, não, esse mês eu consegui, eu fiquei aí no nível de sobrevivência, já saí do modo desespero, estou no nível de sobrevivência, né? Só que para que isso fique bom, você tem que manter isso por 12 meses. Para que fique bom, você tem que começar a ir para gastar menos do que você ganha, por um período de 12 meses. Aí sim, você vai ver que a sua mentalidade já mudou. Se você conseguir manter 12 meses gastando menos do que você ganha, a sua mentalidade já mudou. Aí sim a gente vai saber onde é que você vai estar. Porque só um mês só não adianta. A gente tem que fazer um controle durante 12 meses, tá? E o segredo é fazer as coisas na hora certa. Por que isso? Olha só, vou mostrar aqui para vocês por que que o segredo é fazer na hora certa. Qual que é a hora certa, né? Existem dois fatores que determinam essa tomada de decisão. Qual que é a hora certa de você fazer algo, né? A hora certa financeira. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho condições de fazer isso que eu desejo? Vamos supor, eu estou querendo trocar de carro. Maravilha. Quanto custa o carro? 20 mil. Tudo bem. Eu tenho condições de fazer isso que eu desejo? Eu tenho dinheiro? Né? Eu tenho capital? Tenho. Ótimo, isso é ótimo. Mas a maioria nem vai pensar nisso, né? A maioria só vai fazer, né? Então, mas é a hora certa, pessoalmente, né? Eu estou no momento certo da minha vida para fazer isso, né? Então você tem que pensar nisso, porque não adianta você ter o dinheiro e você vai investir o dinheiro para realizar o desejo e às vezes não é o momento certo. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, né? Tinha algumas pessoas sabem, eu tinha um salão de festas, né? Quando eu tinha um salão de festas, entrava uma renda para mim, maravilha, as coisas estavam fluindo, estava legal, tal, era uma coisa a mais que eu tinha, né? Então, eu cheguei a ter uma grana guardada de investindo, né? Que eu fui guardando, e eu cheguei a juntar 20 mil reais. E na época, qual que era o meu desejo? Na época, eu queria ter uma Hornet, né? Uma moto, né? Uma moto top aí na época, né? E eu tinha o dinheiro. Só que daí eu comecei a pensar, eu posso fazer? Posso. Aí eu comecei a ver o lado pessoal. Eu estou no momento certo da minha vida para fazer isso? Não, eu não estava no momento certo para fazer isso. Por quê? A minha esposa estava grávida, né? Ela estava com um barrigão enorme. Como é que ela ia andar de moto comigo, né? Ia valer a pena porque eu queria curtir com ela, mas eu não ia valer a pena naquele momento. Por quê? Porque ela não ia poder curtir comigo. Talvez ela até passar toda a gravidez, até o bebê ia ser bebê de colo ainda, até tudo isso sair dessa rotina, eu não ia poder curtir com ela. Então não era o momento certo na minha vida, mesmo tendo um momento financeiro bom. Então o que que eu fiz? Usei o dinheiro para alavancar ainda mais. Fui lá, peguei o dinheiro e investi, por exemplo, coloquei a piscina lá no salão. E aí isso fez com que eu alugasse mais caro o salão e mais vezes. Então a gente sempre que for usar o dinheiro, se você tem o dinheiro, veja se está na hora certa de você usar, veja se você tem primeiro o dinheiro, se faz sentido usar aquele dinheiro naquele momento, né? A gente tem que analisar tudo isso, tá? Por que compramos, né? Por que que nós compramos? Na maioria das vezes a pessoa não compra na emoção. Quando nós vendemos um produto para o cliente, a gente já sabe que a maior parte dos clientes compram na emoção. E por quê? Porque nós também compramos na emoção. A maior parte das pessoas compram na emoção. Então, às vezes, a gente investe um dinheiro, ou gasta, na verdade, né, um dinheiro que não era necessário. Será que eu preciso mesmo desse tênis novo? Será que eu preciso mesmo desse celular novo? Às vezes você compra na emoção, né? Ou por muita ansiedade. Às vezes a pessoa está ansiosa ali, às vezes até é emocional, a ansiedade é emocional.
Às vezes está passando por um desafio pessoal, um desafio na família, com um cônjuge e tal. Às vezes acha que merece, né? Acha que merece. E se esse do acha que merece, às vezes até a pessoa se faz de vítima, né? Vou dar um exemplo aqui. A pessoa não está podendo gastar, né? Ela não está podendo gastar, mas ela trabalhou a semana inteira, ela correu atrás a semana inteira e tal, e chega o final de semana, ela não pode gastar, tá? E ela fala: não, hoje eu vou fazer um churrascão aqui, hoje eu vou tomar minha cerveja, hoje eu vou, porque eu mereço, eu trabalhei a semana inteira e tal. Ele não está podendo, mas ele vai fazer porque ele está se fazendo de vítima e está falando que ele merece. Mas ele não está podendo fazer. A gente tem que se segurar, porque você não está podendo fazer. Como é que você vai fazer um negócio que você não pode? Mas você vai fazer só porque você merece, só porque você está se fazendo de vítima. Você tem que passar por esses desafios, tá? Tem que superar isso aí. Às vezes por status na sociedade, né? Às vezes tem uma reunião familiar, você chega lá, você vê que está todo mundo alinhado, todo mundo com celular novo, né? Se mostrando ali, querendo se aparecer, e você fala: puxa vida, também estou precisando de celular novo, também estou precisando comprar aquilo ali, também estou precisando disso. E aí você vai lá e só para agradar as pessoas, para, né, para se manter no status, você vai e faz uma dívida que você não precisava fazer, tá? Então não adianta a gente querer se mostrar para as pessoas, né? E às vezes também por necessidade, eu estou necessitando disso, e às vezes nem tá. Mas a pessoa fala que está necessitando e nem tá. Dá um exemplo aqui, eu tenho esse notebook que eu uso aqui para fazer a apresentação. Eu estou necessitando de comprar um notebook novo, né? A câmera não está legal, e tal, mas é o momento. Eu tenho dinheiro, eu posso fazer, e além disso, é o momento. Ou tem outras coisas que são mais prioridade? Tem outras coisas que são mais prioridade, então vamos usando esse daqui mesmo. Eu estou precisando de roupa nova? Estou precisando de roupa nova, mas eu estou no momento de comprar uma roupa nova? Não estou, então vamos usando aquilo que a gente tem, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque a gente não pode querer se mostrar para os outros. Tudo vai acontecer no tempo certo, né? Então tem esse controle, tá? Dívidas, né? Evite fazer dívidas, pois elas vão lhe tornar, né, tomar uma boa parte do seu dinheiro que você vai ganhar. Então você já está fazendo dívida para pagar um dinheiro que você ainda nem recebeu. Então evite fazer, né? Evite, né? Não confunda dívidas com investimento. Vou dar um exemplo. A gente fala muito do celular, né? Eu vejo muitas pessoas: eu vou comprar um celular novo. Esse celular novo, ele está vai ser usado para te dar dinheiro ou é só para mandar mensagem, tirar foto? Porque se for só para mandar mensagem e tirar foto, você usa o normal mesmo. Né? O que você tem, a não ser que não está funcionando mais, né? Mas se for só para mandar mensagem e tirar foto, não compensa você ter um celular top, né? Tem que ter um celular top demais. Mas você ganha dinheiro com o celular? Você faz dinheiro com o celular? Se não, não precisa, né, de ter um celular top. Compra um celular razoável, né? Então, tudo depende. Não, mas eu uso esse celular, vai ajudar eu fazer o que eu tenho que fazer vídeo, tenho que fazer foto, porque eu faço dinheiro com o celular. Pô, aí é diferente, né? Aí muda, né? Às vezes o celular já vai fazer você fazer dinheiro para pagar essa dívida. Então, não é uma dívida, é um investimento, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Caso você já tenha ou venha adquirir alguma dívida, procure efetuar o pagamento quanto antes, mas não deixe de analisar qual o melhor momento para isso. Vou dar um exemplo aqui. Dívida de casa, por exemplo. Comprei uma casa e estou pagando ela parcelado, né? É uma dívida, você tem possibilidade de juntar um dinheiro e ir abatendo, tipo, 2, 3 anos de parcela? Isso vai ser bom? Vai. Por quê? Porque você vai tirar os juros, vai tirar a taxa administrativa, ou seja, vai pagar menos, né? Então você vai diminuir as suas dívidas, vai diminuir os juros que você está pagando. Então aí sim vale a pena. Então você tem que analisar. É uma dívida que vale a pena eu adiantar o pagamento? É. Se não for, continua pagando ela, né? Então tudo tem que analisar, tá? Padrão de vida, né? Muitas pessoas às vezes se perdem quando começa a fazer um dinheiro a mais,
porque elas acabam aumentando drasticamente seu padrão de vida, né? Então, eu vejo assim, às vezes a pessoa ela tem uma renda, né? Aqui, ó, vou até mostrar uma imagem aqui para vocês. A gente tem que tomar cuidado aí com os confortos desnecessários, né? Vou dar um exemplo, né? A pessoa tem um padrão de vida aí de R$ 3.000, né? E aí ela começa a ganhar 6.000. Ela tem um padrão de vida de 3 e começa a ganhar 6. O que que acontece na maioria das vezes? Ah, começa a comer no restaurante toda semana, começa a ir no shopping toda semana, começa, eu já tenho um plano vamos supor, tenho um plano de TV por assinatura. Já tenho lá 100 canais, 200 canais. Ah, não, eu vou aumentar. Eu vou colocar Prime também, eu vou colocar Max também, eu vou colocar. E começa a aumentar. Ah, eu tenho um celular aqui que já é bom, mas já que eu estou com uma graninha a mais, já vou comprar um novo. Ah, eu estou com uma grana a mais, vou sair, vou começar a sair mais vezes. Ou seja, ela começa a fazer coisas que ela não fazia. E aí, aqueles R$ 6.000 não vai dar mais. Por quê? Porque ele já saiu do padrão de 3.000, né? Agora, se você mantém um padrão e começa a ter uma renda a mais, você começa a ter um fôlego. Ó, se você tem um padrão de 3.000 e ganha 6, você consegue guardar 3. Se tem um padrão de 3 e num outro mês você ganha 8, você já começa a guardar 5, né? E isso é altos e baixos, tá? Às vezes a renda da gente, principalmente dentro do nosso negócio, ela tem altos e baixos, ela não é sempre uma renda fixa, né? Vamos supor que a Rosilene está ganhando 8.000 em fevereiro, em março já caiu para 5. E aí, se ela começou a gastar 7, ela já vai estar negativa, né? Então, a gente tem que manter um padrão, um padrão abaixo da média que você ganha. Então, aqui, 6, 8, 5, 8, 5. Pô, uma média de 6 aqui. Você vai aumentar muito sua renda? Não. Você tem que manter uma renda abaixo, sempre abaixo. Por quê? Para você ficar mais tranquilo na hora de querer realizar um sonho, né? De comprar alguma coisa que você queira, né? E o cartão de crédito, ele é bom? Cartão de crédito é bom, pessoal, mas tem que saber usar. Se você souber usar, ela é uma excelente ferramenta para que você possa alavancar o seu negócio, possa realizar alguns sonhos, possa fazer dívidas de alavancagem, por exemplo, investir em produtos, né, aumentar a quantidade de produtos que você tem para que você possa ter mais pronta entrega, fazer mais venda. Isso é uma bola de neve do bem. Agora, como, infelizmente, a maior parte das pessoas usam o cartão de crédito para comprar coisas que são só dívidas e que não geram renda, né? Isso, se você for usar, você tem que usar de maneira é, equilibrada, né? Você tem que saber que você vai ter que pagar essa conta, porque o cartão de crédito ele é um crédito que você tem disponível no momento, mas não significa que você tem o dinheiro, né? Você tem um crédito, mas o dinheiro você não tem ainda, né? Então você usa o cartão de crédito quando você aprender educação financeira. Se você não tiver educação financeira, é melhor você nem usar, né? Por quê? Tem muita gente que começa a usar o cartão de crédito e começa a pagar só o mínimo. E quando você começa a pagar só o mínimo, você entra numa dívida gigantesca. E você tem que pagar a anuidade do cartão também, seguro do cartão. Quem tem assim um pouco mais de conhecimento sabe que se você ligar lá e falar para cancelar a anuidade, muitos conseguem cancelar a anuidade do cartão. Então é uma coisa a menos para você pagar. Por exemplo, hoje só uso o cartão que cancelou minha anuidade, senão eu não usava, né? Então a gente vai aprendendo, né? Às vezes, aprendendo a usar o cartão, você aprende a ter pontos no cartão, né? Esse mês de fevereiro eu consegui pegar R$ 2.000 de ponto de cartão. Mas isso é detalhe que você vai aprendendo aos poucos, né? Se você não aprendeu ainda, começa a pagar no débito, no dinheiro, até você aprender a educação financeira, tá? E poupar dinheiro. O hábito de poupar dinheiro é mais importante que a quantidade. Porque às vezes você poupa 10, 20, 30, 50, 100, 200. O mais importante é você começar a poupar, independente do valor. Porque quando você começa a poupar, começa a ter a mentalidade de poupar. E aí, aos poucos, você vai aumentando esse valor que você vai poupar todos os meses. Então, se você aprender a poupar um pouco,
você vai saber poupar com muito. Se você não souber poupar no pouco, você não vai saber poupar no muito. E aí a dívida sua vai ser grande, tá? Então isso é importantíssimo. A gente tem que criar aí esse fundo de reserva, né? Aí, ó, o pessoal fala que o sonho dela é ter aquilo, né? Exatamente. Às vezes a pessoa fala, meu sonho é ter isso, mas é o momento certo, né, de ter isso, né? Então, a gente tem que analisar isso, se é o momento certo ou não. Às vezes não é o momento certo. Tudo tem um momento certo, né? Lembra que a gente falou ali de você ter uma renda acima do que você gasta, né? Por quê? Para você montar esse fundo de reserva aqui, que vai te ajudar a ter mais tranquilidade nos possíveis desafios que a vida vai lhe proporcionar. E vai fazer com que você possa realizar seus sonhos aqui, ó. Aqui você vai realizar seus sonhos mais tranquilidade. Aí às vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas eu não passo por desafio". Todo mundo passa por desafio, pessoal. Todo mundo passa por desafio. Você viu aí a pandemia, ninguém nunca imaginou que ia ter uma pandemia. E a gente passou pela pandemia. Quantas pessoas quebraram na pandemia? Quantas pessoas até, infelizmente, se suicidaram na pandemia? Por quê? Porque passaram por desafios que não estavam preparados. E, infelizmente, aconteceu isso com muita gente. Então, a gente precisa estar o quê? Preparado. E a gente pode se preparar? Pode. A gente só precisa ter um pouco mais de educação financeira, ter uma reserva e não gastar essa reserva à toa, né? Eu vejo muita gente tem uma graninha, 1.000, 2.000, 3.000, surgiu qualquer coisinha ali já gasta, né? E isso acontece muito, infelizmente, né, pessoal? Crie o seu fundo de reserva até que ele alcance aí um total, pelo menos aí de 12 vezes, né, o valor do seu custo mensal. Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa, você está tranquilo, né? Isso vai te dar uma tranquilidade caso aconteça algo errado. Algumas pessoas que me conhecem já sabem que eu trabalhava no mercado tradicional, trabalhava em fábrica, né? E quando eu saí da fábrica, eu já tinha 3 anos de fundo de reserva. Ou seja, eu podia ficar parado sem fazer nada durante 36 meses. Foi aí que eu saí da empresa, né? Então eu fiz, por exemplo, eu trabalhava na fábrica, tinha o salão de festas e eu fui juntando dinheiro até eu ter 36 meses de colchão, né? Que a gente fala, né? De tranquilidade. Então eu poderia ficar sem trabalhar durante 3 anos, né? Então isso foi bom para mim. Educação financeira foi bom para mim, porque daí fiz o nosso negócio de uma maneira até muito tranquila demais, né? Quando o dinheiro começou a acabar, daí que eu acelerei, daí que eu bati diamante, olha só, né? Então, foi bom ter esse fundo de reserva, mas no caso aqui para o negócio foi até. Foi ruim que só quando começou a acabar o dinheiro que eu fui bater diamante, né? Enfim, investimentos, né? Investimento nada mais é do que duplicar o dinheiro que você já ganhou e que está poupando. E qual, aqui dentro do nosso negócio, qual que é o melhor investimento, né? Investir em produto, porque produto dá 100% de lucro. Enquanto mais você tiver produto, mais você vende, né? A grande escala está em buscar formas de aumentar o seu rendimento mensal no seu próprio trabalho, ou seja, aqui no nosso negócio, quanto mais produtos você tem, quem tem pronta entrega sabe disso, você vende muito mais, não é verdade? Então, isso vai te proporcionar mais rendimentos, tá? Quando você tiver uma movimentação grande, aí sim você começa a investir, pode investir em outras coisas, né? Eu não indico muita poupança, mas para quem não tem nada investido, é melhor investir no poupança do que não investir em nada, né? Administração do dinheiro das vendas, importantíssimo isso aqui, tá, pessoal? Tira um print dessa tela aqui que é importantíssimo. Sempre, tá? Sempre. Se você fez uma venda de R$ 200, R$ 100 você coloca no seu envelope de custo e R$ 100 você coloca no seu envelope de lucro. Por quê? Porque os custos aqui vão te colocar o dinheiro para você fazer lá as suas compras novamente, repor os seus produtos. Porque se você não repor os produtos, você vai matar o seu negócio, tá? Isso aqui é importantíssimo. Nunca mexa no seu envelope de custo, que é onde você vai repor os seus produtos.
E se você estiver fazendo o negócio da maneira correta, você vai fazer VIP 600 todo o primeiro dia do mês. E além de você economizar aqui, você ter o dinheiro para fazer os seus custos aqui, você vai ter R$ 150 a mais todo mês para você investir no seu negócio se você faz VIP 600 no primeiro dia do mês. Por quê? Porque a empresa é maravilhosa, ela está te dando R$ 150 de cashback todo mês. Então, se você fizer isso aqui, você vai ter muito mais resultado ainda fazendo o seu VIP 600 no primeiro dia do mês. Modo prático aqui, ações a serem executadas. Abre uma conta corrente para você administrar o seu dinheiro. Abra uma conta poupança para você colocar o seu fundo de reserva, tá? Some todos os rendimentos que você tem dentro do mês, some todos os seus custos fixos para você saber quanto que você ganha e quanto que você tem de custo fixo para você subtrair e ver quanto que você pode gastar dentro daquele mês, tá? Coloque todas as suas contas em débito automático, se você puder, e o vencimento sempre no dia 20, ou seja, um dia fixo para que você saiba, ó, tal dia vai cair todas as minhas contas, então naquele dia eu tenho que ter grana para pagar, tá? E aqui, tira um print aqui dessa tela, é só um exemplo, tá? Só um exemplo de quanto que você pode ter de rendimento. Tira sempre pelo menos aí uns 10% de fundo de reserva, se pague primeiro, porque se você não se pagar, você nunca vai ter dinheiro de fundo de reserva. E os custos fixos, por exemplo, se for de 2.500, vai sobrar 2.000 para você. Então você tem 2.000 para gastar durante os 30 dias. Isso aqui é só um exemplo, pode ser de qualquer valor, tá? Não vai dar para falar tudo aqui, mas essa é a mensagem importante, tá? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e construir um novo futuro. Então, pega essas dicas aqui para que vocês possam colocar em prática, pessoal. Espero ter passado aqui, eu vou deixar gravado isso aqui, espero ter passado algumas informações bacanas que dê para vocês utilizarem, tá bom? Se vocês ficarem com dúvidas, coloca lá nos grupos para a gente tirar as dúvidas. Pode assistir depois para a gente e coloca as dúvidas lá no YouTube também para a gente ir resolvendo para vocês, ajudando vocês, tá bom? Parabéns a todos que estiveram aqui.